Quando eu orava à tarde, me veio muito forte aqui essa palavra cosmovisão. Alguém sabe o que significa cosmovisão? Cosmovisão bíblica, ela atua como um par de óculos na mente. É a mesma história hoje que a galera fala do mindset, de mudar a visão, de mudar, transformar, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que é renovai a vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ela atua como um par de óculos, então quando você muda a sua cosmovisão, você como se você tirasse um óculos velho e colocasse um óculos novo, amém? Amém? Vocês estão comigo aqui? Quantos aqui querem óculos novos? O apóstolo Paulo diz assim, em Efésios, ora eu oro para que as gloriosas riquezas vocês possam compreender com todos os santos e para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. Eu acho muito doido. Queria saber quem nos visita. Levanta a mão assim. Quem está nos visitando. Não tenha vergonha. Agora gostaria que ficasse em pé. Você vai receber um presente hoje. Os outros não vão ficar tristes. Assim. Semana que vem, se Deus quiser, nós temos mais. Você é bem-vindo nesse lugar, amém? Isso é um presente para você. Você é bem-vindo. Tudo aqui que nós fazemos, esse culto tem um propósito. É para Jesus e, claro, para que você se sinta confortável nesse lugar, amém? Amém? Quem está feliz aí? Quem ficou triste porque não recebeu? Depois você pode pegar ali, está liberado. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem estava aqui no testemunho da Michelle ainda, que chegou antes? Levanta a mão assim. Levanta a mão. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é... Já fiz essa pergunta outras vezes aqui. Você que está do lado de alguém, você vai perguntar para ela ou para ele assim: o evangelho te empolga? Pergunta de novo aí, o evangelho te empolga? Pergunta mais uma vez, o evangelho te empolga? Você consegue se empolgar com o testemunho da Michelle ou de qualquer outra pessoa que veio a esse lugar aqui e com 6 anos Deus muda a história dela, com 10 anos, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, não importa, mas o evangelho te empolga? Se o evangelho te empolga, mais do que a estrutura, mais do que os relacionamentos que você tem nesse lugar, você está correto. É nesse evangelho que eu creio, que o evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E tem muitas pessoas, sabe, que não se empolgam mais com o evangelho. As frustrações, a mídia, a televisão, não sei o quê. Então a galera começa a desacreditar que o evangelho é poder de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu estar aqui agora, nesse púlpito, é o evangelho agindo. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Como o apóstolo Paulo disse... O apóstolo Paulo não chegou e disse assim: eu sou o bambambam, eu sou o último niquitinho do pacote. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu sou o pior dos pecadores. Mas a graça de Jesus me encontrou. E o tema dessa mensagem hoje é: qual tipo de pessoa eu desejo ser? Ou qual tipo de pessoa eu quero me tornar? E sabe o que acontece na vida de um homem ou de uma mulher? A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher? Pergunta para a pessoa assim: qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher? Diz assim, pergunta aí para ele, qual é?
é de você vir a esse lugar simplesmente como um clube social ou como um hobby no sábado à noite. A pior coisa que pode acontecer de um homem, sabe o que é? É eu subir nesse púlpito e o evangelho não me empolgar mais. A pior coisa que pode acontecer na vida de um filho de Deus ou de um cristão é como Davi diz no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito, mas renova-me e lava. E coloca dentro de mim um espírito estável. E traz de volta dentro de mim a alegria da salvação. E a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem é todos os dias. Como a Michele começou aqui, é um dos textos que eu mais amo. Sabe por quê? Porque Jesus cura um cego de nascença. Os religiosos ficam loucos e vai atrás de todo mundo para saber se ele foi curado. Os religiosos, a religião nunca vai entender o poder do evangelho. E eles vão em todos os lugares, até chegar nos pais do cego e perguntar para eles assim, é seu filho mesmo? É meu filho. Aí vão no cego novamente. E a resposta do cego é, eu estava morto, eu estava cego. E agora os meus olhos foram abertos. Eu não sei se vocês não estão crendo ou não, mas os meus olhos foram abertos e hoje eu consigo ver. Existe uma música de Casting Crowes, eu acho que se lê assim, eu não sou bom em inglês. Mas ele, and my life song sing. É assim, né, o Herbert Dias? Agora minha vida é uma canção. E ele conta a história desse cego. E eu quero falar hoje, sabe? Qual é o tipo de pessoa que eu desejo ser, que eu quero ser? Eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa positiva, ou eu sou uma pessoa negativa? Eu sou uma pessoa que eu alegro o ambiente. Minha esposa falou a semana passada sobre perseverar, né? Sobre Davi, que Davi já tinha guerreado antes do gigante. E nessa noite eu queria falar sobre homens e mulheres positivos ou positivas. Pessoas, sabe, que são alegres. Pessoas, sabe, eu sei que nós estamos vivendo em um surto de depressão. Eu sei que estamos vivendo numa pandemia, eu sei disso, né? Eu sei disso, que nós estamos vivendo em uma época de muito sofrimento, de muita angústia. Eu oro contra isso, a galera acha que eu sou alegre 24 horas. Mas eu luto contra isso. De me encontrar nesse lugar em Deus de satisfação, para que as coisas não abalem, para que a estrutura não abale. Sabe por quê? Porque atrás de mim existe uma mulher, 2 crianças, existe uma mãe que eu ajudo, existe vocês, os discípulos. Então eu preciso encontrar esse lugar em Deus que eu não posso fraquejar. E se fraquejar, eu tenho que correr para alguém. Mas eu quero falar hoje sobre pessoas que eu devo me tornar no Evangelho. Números 13. Números 13. Versículo 17. Quem encontrou? Já está aí. Diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra.
Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reoabe, na direção do Lebo Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde havia Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia o único cacho de uva. 2 deles carregaram um cacho, penduraram numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram. Ali, ao fim de 40 dias, diga 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, e toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muitos grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, como eu já orei, Senhor, muda a nossa visão a respeito daquilo que é a tua vontade. Muda a nossa direção. Em nome de Jesus eu quero te pedir. Em nome de Jesus. Amém? Então, a Bíblia diz que Moisés chega para quantas pessoas? Para quantas pessoas, Aliança Jovem? 12. Das 12 tribos, sim ou não? E eles dizem assim: olha, Deus, Ele nos prometeu uma terra. Deus, Ele nos prometeu uma terra que emana leite e mel. A terra é maravilhosa, a terra, sabe, e tal. E quando eles chegam lá, conseguiu pegar alguma imagem, Valber Brown? Algumas? Dá para lançar aí? Imagine só, Deus chega para o povo e diz assim: olha, o lugar lá, Senhor, é maravilhoso. O lugar é igual o Senhor falou. O lugar lá é poderoso. A Bíblia diz que eles mandaram 12 pessoas. Sabe, 12 pessoas foram e olharam. E a Bíblia diz que os cachos de uvas eram tão grandes, sabe, que imagine um homem só não conseguia carregar. Então eu acredito que era maior do que esse daí. Então, ele olha e diz: essa terra é maravilhosa. Mas sabe quantas pessoas Deus mandou? Quantas pessoas Deus mandou, Aliança Jovem? Quantas? Só que só um teve um relatório. Sabe, muitas vezes por causa dos fracassos, por causa das nossas decepções, por causa da angústia, das lutas, por causa da pandemia, 40 dias... Eu achava que a pandemia, quando dizia nós vamos ficar de quarentena, eu imaginava que era 40 dias. Quantas pessoas imaginavam a mesma coisa que eu? Meu Deus, nós vamos passar 40 dias, passamos mais de 90. Então, muitas pessoas, Deus
já sabe, Deus falou, Deus mandou mensagem, Deus falou conosco, sabe? Então a galera vai e olha, passa a terra. Quando eles chegam na terra, sabe, 11, 12 pessoas diz: ei, vamos lá, vamos ver a terra. E a Bíblia diz que eles foram e viram a terra. Mas sabe, quando eles olharam para os gigantes, quando eles olharam, e a história diz que quando eles olharam para os gigantes, no versículo 30, o Caleb diz assim: epa. Porque no versículo antes, se você ler, e no versículo depois também, ele diz assim: Senhor, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas sabe o que? Aonde foi que eles fixaram os olhos? Eles fixaram os olhos nos gigantes. E quando eles olharam os gigantes, eles dizem assim: olha, eles são muito grandes, ao ponto de nós parecermos bem pequenininhos aos olhos deles. 12. E aí eles começaram a olhar com olhar de fracasso, com olhar de decepção. Eles começaram a desacreditar daquilo que Deus estava falando. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas do nosso meio, eu me reúno com vários líderes de jovens, eu converso com vários líderes de jovens. Sabe qual é a conversa que eu vejo deles? Ah, pastor, depois da pandemia, parece que os irmãos se desviaram, as células acabaram. Eu sei, irmão, que algumas células de vocês deram uma fraqueza. Eu sei que alguns de vocês ficaram tristes. Eu sei que alguns de vocês perderam pessoas. Eu conversei com uma pessoa hoje. Muitas pessoas perderam queridos. Mas sabe de uma coisa? Você precisa mudar a cosmovisão daquilo que você vê as coisas, de como você vê as coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que 11 viram. 11 não só viram. Eu vou até pegar aqui. 11 pegaram, viram e pegaram, sabe, naquilo que Deus já tinha falado, naquilo que Deus já tinha tocado, naquilo que Deus já tinha, sabe, e eles dão um relatório correto. Eles dizem: uau, sabe, que cachos de uva maravilhoso, que figos maravilhosos. Mas tem uma coisa: a cidade é muito forte, não tem como entrar, a cidade é fortificada, sabe, tem gigantes muito altos lá, nós ficamos bem pequenininhos perto deles. Mas sabe de uma coisa? Caleb, a Bíblia diz que Caleb se levantou e disse: ei, para, nós temos que ter uma visão diferente, porque o Deus que nos disse que os cachos de uva eram grandes, que a terra era de maná, leite e mel, sabe, essa terra, ela existe, eu pisei lá, então subamos e vamos vencer. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. A minha pergunta é: o que você tem visto? Por isso que eu comecei fazendo uma pergunta: se o evangelho te empolga. Porque quando eu me converti, há uns anos atrás, sabe o que me empolgava? Era a forma de como as pessoas falavam de Cristo. E com o passar dos anos, nós fomos gourmetizando o evangelho, ok? Ok? Nós fomos gourmetizando nós mesmos, sabe? Não, agora talvez Deus não me chamou para se expressar do jeito que é, para se expressar. Não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí nós começamos nessa conversa toda. Eu não posso mais chorar na hora do culto, porque vão tirar a foto e vão aparecer a minha maquiagem borrada. Mas sabe o que mais me empolga no evangelho? Sabe o que é? É porque o evangelho, ele pega os que não são para confundir os que são. O evangelho pega o fraco para confundir o forte. O evangelho pega o analfabeto para confundir o doutor. Sabe, o evangelho é poder de Deus para transformar.
E sabe de uma coisa? Existe crentes, existe pessoas, sabe, que são tão negativas, que sabe, o evangelho não empolga mais nem a pessoa que está do lado dele. Eu não sei você, mas quando eu vou numa reunião de oração, eu vou para orar de verdade, irmão. Quando eu venho a esse lugar, eu venho para deixar tudo que eu tenho aqui. Quando o evangelho em mim, sabe, sempre foi, sabe, forte, sempre foi algo poderoso. O evangelho em mim sempre foi ver milagres de Deus, sabe, ver as maravilhas de Deus. Não que seja tudo isso, só o evangelho, mas, sabe, ver as pessoas sendo transformadas, vendo história sendo mudada, vendo casamento sendo mudado, vendo filhos sendo restaurado, pessoas que eram viciadas sendo, sabe, encontradas por essa graça. Então eu preciso ser uma pessoa positiva, irmão. Alguém já viu uma pessoa negativa aqui? Alguém já viu uma pessoa negativa? Alguém gosta de andar com pessoas negativas, irmão? Alguém gosta de andar com pessoas negativas? Vamos fazer um churrasco. Tem um empolgadão, né? Não tem um empolgadão? Ou é só eu? Vamos fazer um churrasco, vamos. Não, tem que ser carne assim. Aí o outro diz assim, não vai dar certo não. Essa mulher não vai conseguir fazer o arroz não, pastor. O arroz está 30 conto o pacote, é? Eu fiquei sabendo esses dias que eu não estou comendo arroz, perdi 8 quilos. Voltei a comer essa semana. Você já viu uma pessoa negativa? Estou sentindo alguma coisa diferente na Aliança Jovem. Você já viu essa frase? Eu estou sentindo alguma coisa na Nova Aliança. Eu não sei o que é. Aí tem uns que já começam a revelar, perdeu a visão. Não sei o que. Sabe como é que eu entro aqui, irmãos? Cadê é Pink e cérebro, é? O que é que eles dizem um de manhã pelo outro? É? O quê? Vamos fazer o quê? Quando eu estou perto do pastor Raimundo Nonato, irmão, ele sabe, eu estou ali empolgando, eu falo, pastor, vamos fazer, vamos botar um negócio para agir, pastor, vamos. E ele, meu filho, vai devagar. Porque pessoas, sabe, positivas animam os outros, irmãos. Tem um relatório diferente daquilo que vai acontecer. Sabe, se você não sabe o que vai acontecer, fica calado, que é melhor do que falar besteira. Jó, os amigos de Jó ficaram ouvindo que ele estava sofrendo. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá, começaram bem, ok? A Bíblia diz que eles passaram 7 dias calados. É muito doido, né? O Jó está sofrendo, Jó está passando por luta, Jó está com enfermidade no corpo todo, perde esposa, não, a esposa não perdeu não, tinha que perder, mas não perdeu, né? Que ela chegou e diz, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E aí os amigos vieram, ficaram sabendo. E para você dizer que eu não estou... Essa história está em Jó, capítulo 2, de 11 a 13. Não precisa ler. Jó 2, de 11 a 13. Eles ficaram sabendo que Jó estava... já botaram aí, mas não vou ler. Leio ou não leio? Vou ler. Quando os 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que havia atingido, saíram cada um da sua região e combinaram de encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó.
e o consolar. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois via como era grande o sofrimento, o seu sofrimento. Só até aí. Eles começaram bem. Não, deixa o cara sofrer aí, vamos só orar por ele. Então, se você não sabe o que dizer, meu irmão, ore. Ok? Se você não sabe, então tem alguém passando por sofrimento, por depressão, por síndrome do pânico. Se você não sabe, e muitas vezes nós não sabemos como responder, ore por ela. Não queira. Depois eles começaram a querer dar resultado para Jó, irmão. Aí bagunçou tudo. Então, se você não sabe como responder aquilo que Deus está na vida da pessoa. Ó, não sou eu não, um conselho aqui. Começaram bem os amigos de Jó. Só que depois se melaram todo. Seja positivo. Eu não estou dizendo para você sair daqui dizendo, nada vai me acontecer porque eu sou positivo, eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou, eu não vou ter mais sofrimento. Eu vou vigiar, senão eu caio daqui, né? Então, vamos. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando, sabe o quê? Sobre ter fé no Deus poderoso. O Deus poderoso que prometeu que ia dar uma terra, que ia manar, que ia, sabe, distribuir leite, ia ser frutífera, ia, sabe, uma terra de maná, leite e mel. Então, eles foram, eles viram, mas eles desacreditaram. E a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o Evangelho precisa ser empolgante na nossa vida. Eu prego, irmão, em igreja com 50 pessoas, já peguei igreja com 10, já peguei igreja com 20, sendo que 18 era criança. Já peguei numa Camp Kids, já peguei numa Camp Teen. Já peguei em congresso grande, já peguei em congresso pequeno. Já peguei em igrejas grandes, já peguei em congregação pequena, que nem era igual aquela música. Eu fui numa casa que não tinha teto, não tinha chão, não tinha nada. Preguei numa igreja que não tinha teto, que eu falei, meu Deus, se chover aqui, hein? E só não tinha teto como não tinha chão. Era no barro, molharam antes de eu pregar para não subir a poeira, porque eu não paro quieto. Mas o Evangelho precisa ser empolgante dentro de nós. O Evangelho, precisa ser vivo dentro de nós. O Evangelho quando a Michelle está contando um testemunho, sabe o que eu lembro? Eu lembro o que o Evangelho fez comigo. E ele precisa tocar você e dizer, uau, o que o Evangelho fez comigo também. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja em luta, talvez seus gigantes estão grandes diante de você. Talvez você não esteja vendo nada agora, apenas os gigantes como eles estavam vendo. Mas sabe de uma coisa? Creia no Deus que te chamou, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completar até o fim. Ele não é Deus que começa e para, irmão. Então o Evangelho, você precisa ser, tem discípulos. Que misericórdia. Tem pessoas que têm, como é que o Valber diz, hiperfoco, né? É hiperfoco. Só que o hiperfoco dele é só para ver as coisas ruins, você já viu? O negócio está bonito aqui. Eu estava olhando umas fotos dessa igreja. Há uns 8 anos atrás, há uns 10 anos atrás, meu Deus. Ela era feia, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Era, irmão. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que isso daqui tudo vai passar. Ó, a gente bota essas iluminações aqui, vai passar, irmão.
Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é as palavras do Senhor. Tem gente que fica zangado quando eu falo assim, ainda bem que aqui não tem placa, né? Mas vai cair um dia, vai enferrujar todinha. Mas nós vamos para um lugar que é a traça e que o ferrugem não consome. Isso precisa te empolgar, irmão. Hoje à tarde, sabe o que eu estava orando com minha esposa no nosso quarto lá? Botamos o menino na piscina de plástico que tem no fundo do quintal. E sabe o que nós estávamos orando hoje, Senhor? Tira os nossos olhos dessas coisas terrenas. Tira os nossos olhos dessas picuinhas. Tira os nossos olhos dessas coisas pequenas. Senhor, tira os nossos olhos naquilo que é transitório e coloca os nossos olhos naquilo que é eterno, Senhor. Aquilo que é passageiro, sabe, irmão? Que é passageiro. Então seja positivo. Provérbios 15, versículo 13 diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 23, versículo 7. Essa versão na NVI, ela não fica assim, então eu botei a NNA. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Então, assim, como você imagina na sua alma, assim você é. Se você coloca dentro de você que você é um fracassado, que você está perdido, que você está lascado, assim você se torna, porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Eu não posso vir para cá que a galera da mídia fica zangada. Então, como você imagina em sua mente, assim você se torna. Eu não estou falando de positividade aqui, sabe? Eu estou falando disso, eu estou falando, sabe? De fé, de como você precisa se ver diante de Deus. Como o Evangelho te coloca diante de Deus. Como a Bíblia te coloca diante de Deus. Então, assim como você é na sua alma, assim como você imagina aqui na sua mente, você se torna. E eu quero dizer uma boa nova. Você não é a Coca-Cola não, do deserto. Mas existe um sangue precioso que te comprou, meu irmão. Que você é filho, que você é amado. Sabe que o Espírito de Deus, sabe qual foi a coisa mais importante do mundo? Sabe, Billy Graham diz que a coisa mais importante do mundo não foi o homem subir à lua, foi Deus pisar na terra. E sabe o que Deus fez? Deus pisou na terra, sabe para quê? Para encontrar pecadores como eu e como você. E para nos tornarmos filhos desse Deus poderoso. Então o maior acontecimento não é o homem subir à lua. É o Todo-Poderoso pisar na terra por um pecador como eu. E a Bíblia diz que Ele tanto me amou, João 3:29, que Ele entregou o seu Filho, Ele entregou, sabe, a sua primazia, Ele entregou tudo o que Ele tinha, por mim e por você. Então nós precisamos dar resposta desse amor, nós precisamos, sabe, olhar a vida de uma forma diferente. Então, sabe, uma pessoa que eu sei, irmão, por isso que eu acho que Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele sabia que tinha gente que alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Eu me converti cantando essa música. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me converti assim, irmão. Pode aplaudir o Senhor. Alguém se converteu nessa época, irmão? Ou essa geração é tão nova assim? Alegrei-me quando me disseram só quando o meu líder tiver.
Não, alegrei-me quando me disseram só quando o pastor tiver. E eu sei, irmão, que tem gente que só vem aqui quando o pastor dele prega ou quando o pastor dele está aqui. Mas a igreja vai triunfar, irmão. E o evangelho precisa te empolgar. Eu particularmente, não eu, Joane, eu luto. Mas andar com pessoas negativas é ruim, irmão. E eu sei que tem muita gente que sofre aqui, ok? Eu sei que tem muita gente que tem depressão. Eu sei que tem muita gente que o diabo coloca coisas na mente. A mente dela coloca coisa na mente dela mesmo. Que ela tem que ficar só. Que ela tem que ficar no quarto escuro. Eu sei, irmão. Eu já passei com isso dentro de casa. Só que tem gente que acha que pelo fato de estar doente, todo mundo sabe que ele está doente. Mas não sabe. Abra a sua vida e procure pessoas positivas para lhe ajudar. Você vai procurar uma pessoa que ela talvez não esteja doente, mas ela é negativa, você já viu? Não, filho. Ah, cara, eu estou passando mal. Não se preocupa não, vai piorar. Ou eu estou para morrer, pastor. Não, meu filho, se preocupe não, tu já está morta. Falta só fechar o caixão. Se você não sabe o que falar, ore. Se você não sabe orar, só abençoe e diz: minha filha, procure outra pessoa. Sabe por quê? Porque nós precisamos crer e ter fé que o mesmo Deus que cura aquela perna que é menor que a outra, o mesmo Deus, esses olhos aqui, ó, esses olhos aqui, que a terra há de comer, como diz os antigos. Eu já vi um aleijado numa cadeira de roda ficar em pé e andar, irmão, dentro da igreja. E eu sei que não foi combinado. Se você não crê nesse evangelho, eu tenho pena de você, mas eu creio, porque o nosso Deus é poderoso. E Ele disse que nós iríamos fazer obras maiores. Eu creio no Deus que estica a perna. Eu creio no Deus que cura dor de cabeça. Eu creio, irmão. Eu creio porque isso já me aconteceu. Um dia um cara chegou lá em casa com aquela doença nas costas chamada cobreira, né? Alguém já viu falar cobreira? Alguém já viu falar de cobreira? Outro diz bicho geográfico, né? O mais bonito. Um amigo meu chegou de escola, ele não era nem crente. Ele chegou de escola, eu tinha acabado de me converter. E aí, ele chega lá em casa e diz assim: Joane, e o meu apelido era, nas antigas era Neguinho, né? Hoje é Negão. Aí ele chegou e levantou a blusa e disse: Neguinho, cara, nas costas tem mais ou menos uma semana que tá com esse negócio aqui, ó. E tava aquela crosta, sabe? Branca. E aí ele falou assim: tu consegue orar? Deu vontade de eu falar: tá amarrado em nome de Jesus. E ele disse assim: tu consegue orar? Eu falei: moço, eu creio que Deus cura. Cria nada, irmão, tava com medo ali danado. Aí o crente pentecostal ou tem um óleo, ou lembra logo de uma água, ou lembra logo do azeite, lembra logo do negócio, né? E aí eu lembrei do azeite, irmão. Aí eu falei: eu tenho um óleozinho aqui, peguei o óleo lá. Aí eu falei: ó, vou botar o óleo na tua mão, ok? E eu não sei como é que tu vai fazer, e tu vai botar a mão nas costas. Bem em cima. Aí eu escutei aquela doce voz dizendo: coloca tu mesmo a mão. E eu disse: tá amarrado, Satanás, que eu não vou botar não. Vou botar de jeito nenhum. Aí eu escutei aquela voz de novo, né? Eu estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Coloca a mão. E eu comecei a orar assim distante, né? Poder do evangelho, vai tocando agora. Aí Jesus falou: coloca a mão, medroso. Eu falei: sou medroso mesmo, Jesus. E eu coloquei a mão sobre as costas dele.
E eu comecei com óleo, né? Botei óleo na minha mão. E comecei a orar. Irmãos, e aquele dia eu comecei a orar a Bíblia, sabe? Porque a Bíblia, ela é poderosa. E eu comecei a ler Tiago. Senhor, a Bíblia diz que se tem alguém alegre, se alegre-se com ele. Se tem alguém triste, ore com ele, chore com ele. Se tem algum enfermo, chama os presbíteros da igreja. Senhor, eu não sei nem o que é presbítero. Mas eu creio nessa palavra. E eu quero dar uma ordem para que demônio geográfico, cobreira, bicheira, vai embora agora no nome de Jesus. E eu coloquei a mão. Irmão, no outro dia ele foi lá em casa. No outro dia, em menos de 24 horas. E ele levantou a blusa. Estava sequinho. Sabe? Estava seco. A ferida já estava virando, aquela casquinha já estava, aquela vontade de tirar a casquinha, não tem? Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre o poder de Jesus, sobre a sua vida. É sobre o Evangelho que transforma. E você precisa se empolgar com isso. O mesmo Deus que cura essa cobreira, cura dor de cabeça, cura. E nós precisamos ver as coisas positivas desse Evangelho. Eu sei que a televisão, hoje eu vi uma reportagem. O diabo solta minha língua. De padres. De pastor, né? Que a pastora que matou, pá. Eu vi, irmãos. Só que isso não pode tirar o poder que o Evangelho tem de te transformar, de me transformar, cara. Isso não pode mudar a nossa visão a respeito do Evangelho. Tem muita coisa mesmo acontecendo aí, sabe? Existe malandro em todos os lugares. Existe picareta em todos os lugares. Mas sabe de uma coisa? O Evangelho precisa nos empolgar, sabe? O Evangelho precisa ter força no nosso sangue de dizer, uau, eu creio nesse poder. Não de ficar desconfiando, de dizer, rapaz, será que isso é verdade mesmo? Não sei. Esse negócio de pastor Nonato chamar o povo para orar no domingo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que atua em nós. Então se torne uma pessoa positiva, irmão. 1 Samuel 30, versículo 6, o B. Davi muito se angustiou, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Salmo 27, 13 diz assim: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmos 94, versículo 19, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações alegram a minha alma. Provérbios 16, no versículo 20. Os que confiam no Senhor é bem-aventurados. Isaías 26, versículo 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas do Senhor, pense nas coisas não daqui da terra. Seja positivo. Quantos líderes tem aqui? Levanta a mão. Quantos líderes de célula? Levanta a mão bem alta, sem ter vergonha. Depois de 40 dias aí, irmãos, da pandemia que já tem quase 100, né? Mais de 100. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas, sabe? Muita gente, muita célula. Aí tem muita gente dizendo, será como é que vai ser, pastor? Como é que... Cara... eu não sei, porque eu não tenho uma bola de cristal, ok? Mas eu sei que será o melhor tempo da aliança jovem, sabe por quê? Porque Ele prometeu, sabe qual foi a última palavra que eu recebi de Deus essa semana? Que era 10 vezes mais de multiplicação de pessoas aqui dentro. Meu filho, eu ouvi do meu pastor dizendo, meu filho, 10 vezes mais a palavra. E nós vamos viver esse tempo.
E sabe de uma coisa, quando eu entro aqui, todas as vezes que eu entro aqui, eu imagino essa igreja sem a cortina. E ela toda cheia. Não para nossa glória, mas sabe para quê? Para glorificar Jesus. Que a Bíblia diz que todos aqueles que vêm, é Ele que atrai primeiro. E se você veio a esse lugar nessa noite, é porque Jesus te atraiu. Talvez Ele te atraiu pelo um relacionamento. Talvez Ele te atraiu por uma varoinha que tu tá doido para guerrear aí. Glória a Deus. Deus trabalha na motivação, amém? Mas quando você pensar e vir sábado aqui, que você pense não o que você pode receber, mas o que você pode dar. Eu já falei aqui várias vezes sobre comparação. Fuja da comparação, fuja do acho, Não, irmão. Vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida que Deus planejou para nós. E a pergunta que eu tenho para vocês hoje é: quem você deseja ser? O meu desejo é que você seja como Caleb. 11 deram um relatório diferente. 11. Caleb viu diferente. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Versículo 30. Fique em pé.